Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Hoje entenderemos mais sobre essa frase e por que Jesus disse isso. Quem está entrando, pega o copo de água, e lá vamos nós. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada a Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estar realizando o Evangelho nessa noite. Que o Senhor mande seus emissários aqui em casa e na casa de cada um que estiver fazendo esse Evangelho, tanto agora ao vivo quanto gravado. Que o Senhor possa nos dar um bom entendimento sobre o texto, nos dar uma boa interpretação e que os bons espíritos possam fluidificar nossas águas. Iniciamos agora esse Evangelho, que assim seja. Então lá vamos nós, galera. Deixar os mortos enterrar seus mortos, tá? Ele disse a um outro: segue-me. Ele lhe respondeu: Senhor, permiti que eu vá primeiro enterrar meu pai? Jesus lhe respondeu: deixar os mortos enterrar seus mortos, mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. Então, a gente vai entender o porquê que Jesus fala isso para esse moço, que perguntou para ele: Jesus, posso primeiro, enterrar o meu pai? Antes de tudo, galera, vamos compreender. Deixa eu arrumar aqui essa câmera que ela tá me incomodando. Vamos compreender que o Jesus não estava proibindo ele de ver o pai dele, tá? De enterrar o pai dele. Claro que não. Inclusive, no começo aqui do textinho, a gente já vê isso, tá? É claro que Jesus não estava proibindo, nem nada, nem bravo com ele, porque ele ia enterrar o pai dele. Pelo contrário, Jesus tem um significado muito mais profundo nessa frase de Jesus, tá? Deixar os mortos, enterrar os seus mortos, E ainda ele complementa, falando: mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. E a gente vai entender, aqui tem o textinho, explicativo, e eu grifei as partes mais importantes aqui pra gente possa discutir sobre. Portanto, elas contêm um significado mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode compreender. Ou seja, com o espiritismo a gente pode trazer aí, essa compreensão dessas frases de Jesus, pois tem muitas pessoas que ainda se confundem, com essas frases, essas parábolas que Jesus falava, Então, é comum isso, é totalmente compreensível, mas através do espiritismo aqui do Evangelho a gente consegue ter essa noção, sobre o que Jesus queria dizer com isso, E aqui, olha o que ele está falando aqui. A vida espiritual é de fato a verdadeira vida, é a vida do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira, tá? Então, aqui a gente deve lembrar a todos nós, tanto a vocês quanto para mim mesma, que a vida real é a vida espiritual, tá? A vida terrena, ela não é a nossa vida verdadeira. Hoje mesmo eu estava estudando o livro dos médiuns e eu fiz algumas perguntas ali, para eu poder ver como estavam meus conhecimentos em relação a isso. E uma das perguntas, era em relação a isso. Se o corpo é o mesmo da alma, Essa era a pergunta. E não, o nosso corpo, como a nossa passagem aqui na Terra, tá? Tanto o nosso corpo quanto a nossa passagem aqui na Terra, galera, é instrumento, O nosso corpo é um instrumento e a nossa passagem aqui na Terra é a escola para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer o nosso espírito, para que a gente possa progredir. Por quê? Porque o nosso espírito, ele é sedento por evoluir, Ninguém quer ficar estagnado. E até o espírito que está estagnado no momento, uma hora ou outra ele vai querer evoluir. E a Terra, entre a Terra e os outros planetas aí que temos, servem de escola para que a gente possa ir lá e evoluir e desenvolver o nosso lado moral, o nosso lado intelectual, etc. Mas principalmente aí o moral. Então aqui a gente tem que sempre lembrar que a nossa vida verdadeira é a nossa vida espiritual, E aqui ele continua: a atividade da vida espiritual, o corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, que eu acabei de falar. Ele é um instrumento para que a nossa alma esteja aqui na Terra. O corpo, ele é necessário, mas ele é um instrumento, A gente tem que cuidar bem, sim, dele, mas ele é apenas o nosso instrumento. Verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena, de qual fica feliz em se libertar, ou seja, que o espírito fica feliz em se libertar.
O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, tá? Então aqui vamos deixar claro isso. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas sim à lembrança ao espírito ausente. Então aqui, esquece que a gente está falando sobre as questões carnais, materiais aqui, né? Igual ele fala aqui. A respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria. Então a gente não tá falando aqui do corpo, do cadáver ali. Ai, que você não pode enterrar. Não, claro que você pode enterrar seu pai, quem tiver falecido, não tem nenhum problema. A gente tá falando aqui em relação ao espírito. O que o espírito tem a ver aí com isso, né? É semelhante, ele dá um exemplo, né? É semelhante àquele que você tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e o que eles querem bem, os guardam como objetos de estima. Era isso o que aquele homem não podia compreender por si mesmo. E Jesus ensina a dizer, né, dizendo, não vos inquieteis com o corpo, preocupar-vos antes com o espírito, né? E de ensinar o reino de Deus e de dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é lá que está a verdadeira vida. Lindo, né? Esse final aqui eu acho perfeito. Então, assim, não se preocupe com o corpo. O corpo, igual eu falei, é só um instrumento, que quando a gente falece, o corpo vira adubo. Mas o espírito é o importante. O que temos que nos preocupar diariamente para que a gente possa, quando, né, desencarnar, ir para um lugar feliz, é com o nosso espírito. É com a evolução do nosso espírito, certo? Hoje eu também estava estudando agora há pouco aqui no livro dos médiuns e o Kardec, né, ele pergunta na questão, deixa eu até ver aqui, ó, na questão, só um minutinho, na questão 1012 do livro dos Espíritos, tá? Kardec pergunta se existem lugares específicos no universo destinados às penalidades ou aos prazeres do espírito conforme seu mérito. E o espírito, galera, deixa eu tirar aqui. O espírito, ele responde o seguinte, que o homem tira de si a sua felicidade ou né, a sua desgraça conforme as suas ações aqui no mundo, certo? Então, o que a gente pode entender com isso? Cada ação gera uma reação. Então, o homem tira de si se ele vai para um lugar para gozar, para ser feliz, né, para um plano espiritual, ou se ele vai ter aí desgraças, angústias, dores no umbral, certo? Então, é toda responsabilidade nossa, certo? De mais ninguém, apenas nossa. E aqui, o que Jesus queria ensinar com isso, né, um dos ensinamentos, porque, né, tem mais aí de um, é isso, né? E de ensinar o reino dos céus. E de aprender que seu reino não é aqui na terra. Seu reino é o plano espiritual. Lá é a sua verdadeira vida. Aqui você só está transitoriamente, daqui a pouco é passageiro. Mas aqui tem uma importância total, nossa, gigantesca, tá? Absurda e significativa. Por quê? Porque é aqui na terra que você traça seu futuro no plano espiritual. Igual, mais uma vez, eu vou repetir aqui, porque eu tô vendo que tá bastante gente entrando aí. Questão 1012 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se existem lugares, né, destinados ou não para a felicidade do espírito. E o homem tira de si mesmo as suas felicidades ou a sua desgraça. Então é você que traça seu futuro. Por isso que é importante a tua passagem aqui na Terra. Mas não quer dizer que é a sua verdadeira vida. A sua verdadeira vida é no plano espiritual, certo? E além disso, aí vamos à questão, né? Então não podemos falar com os mortos, sendo que somos espíritos. E que mortos ninguém existe, né? Porque a morte, ela não existe. Caso você não saiba, a morte, ela não existe. O que existe é vida. Quando a gente morre aqui na Terra, a gente só está desentralaçando o nosso corpo do nosso espírito. Mas o nosso espírito, ele é imortal. Nosso espírito continua vivo. E vai, igual eu falei mais uma vez, para o plano espiritual, quanto para o umbral, dependendo aí das suas ações que ele teve aqui na Terra. Então, a morte não existe. Então, como assim que a gente não pode, né, falar com os espíritos? Quando uma pessoa querida morre da sua família, claro que é um momento muito complicado, né? Eu sei que é um momento que a gente pensa muito, a gente fica muito abatido, né? Mas o espiritismo, ele vem dando essa força para nós
para que a gente compreenda que a morte, ela de fato, ela não existe. Então, por exemplo, se a sua irmã, né, se alguém aí que você gosta, que você tem uma afinidade muito grande, falece, ela não se foi para sempre. Claro que não, ela só saiu desse plano carnal e foi para um plano melhor, né? Ou às vezes pior, mas aí é consequência dela, aí é ela com ela. Então aqui, esse de enterrar os seus, deixe os mortos enterrar os seus mortos, é que a partir do momento que uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você gosta, né, ela desencarna, você já não tem mais responsabilidade sobre o que vai ocorrer com ela. E o que você deve fazer é buscar ter o equilíbrio e não entrar no desequilíbrio de entrar em depressão, né? Ficar triste, né? Melancólico em excesso. É claro que no momento lá a gente fica mais abatido e é compreensível, né? Em certos casos. Mas a gente deve lutar incessantemente para que a gente possa ficar bem, né? E entender que a pessoa, ela tá seguindo a evolução dela. E que a morte é a única certeza que a gente tem da vida, sabe? E que não é nem morte. Igual eu falei, a morte ela não existe. O que existe é vida. O que é a morte aqui pra nós é só o corpo se desfazendo e o espírito progredindo, né? O espírito seguindo a sua evolução. Nada mais que isso. E o que você pode fazer nesse momento é fazer uma oração, uma prece, tá? Então, assim, que pro espírito, quando ele desencarna, não é legal você ficar pensando e se lamentando do porquê que ele foi, por que ele foi agora, ele era tão jovem, ele tava tão bem, que não sei o que lá. Esse tipo de coisa acaba atrapalhando o espírito no plano espiritual, tá? Então evitem ficarem fazendo esse tipo de pensamentos. O que vocês podem fazer é o quê? Uma prece, uma oração e desejar que ele seja tudo bem. Se no momento apropriado for para ele vir, né, te visitar, ou para você encontrar, porque eu já vi vários relatos das pessoas encontrando um parente que faleceu nos sonhos ou algo, isso vai acontecer, né? Se você for num centro espírita e receber uma carta psicografada daquela pessoa, no momento certo isso vai acontecer. Só que você ficar se lamentando, ficar mandando um monte de energia de lamentação, isso faz com que o espírito ele fique muito preso aqui na matéria. E aí acaba que ele atrapalha ele de evoluir, né, de estar lá no plano espiritual. Não vai atrapalhar de evoluir, mas vai atrapalhar ele no que ele estiver fazendo lá no plano espiritual. Então é preferível, né, que vocês não fiquem se lamentando e sim façam uma prece pra ele, né, e assim, desejo tudo de bom. E quando lembrar, uma coisa muito importante, quando vocês lembrarem das pessoas queridas da vida de vocês que faleceram, que foram, né, embora, é de extrema importância que vocês pensem com carinho, com felicidade, né? E não com tristeza. Ele foi, eu não queria que ele tivesse ido, que triste. Entenda que isso faz parte da vida e que um dia você também vai. Nossa, mas você tá muito fria, Vicky. Não, gente, não é nem questão de frieza. É questão de estudar. E graças a Deus, Deus é perfeito. Deus não falha. Coloquem isso na cabeça de vocês. Deus é perfeito, Deus é justo e Deus não falha. Então é claro que ele vai fazer tudo conforme tem que ser feito. E se foi o momento da pessoa que você gostava partir, é porque ela tinha que partir naquele momento e ela vai continuar evoluindo. Na verdade, é que eu fico com medo de parecer muito frieza, né? Tipo, você não tem coração, mas não é isso. Mas, gente, a gente leu aqui, o corpo, aqui, ó, o corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito. Verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e a da qual ele fica feliz em se libertar. Então, gente, o espírito ele fica feliz em se libertar. Quando a pessoa parte daqui pra melhor, né? Quando a pessoa morre, ela tá feliz, o espírito dela tá feliz. Gente, pensem em vocês. A vida não é difícil. A vida não é um perrengue atrás de perrengue. Viver aqui na Terra não é complicado por conta de tudo, né? Por conta que ainda somos um planeta que está passando de prova e expiação para a regeneração. Não é complicado? Então imagina quando você chega um momento que você vai poder voltar para o plano espiritual, caso você tenha sido uma boa pessoa, né? Por isso que a gente bate tanto na tecla da reforma íntima, porque se você não é uma boa pessoa, você pode ir para um lugar pior que a Terra, que é sofrer no umbral. Então, né, vamos aqui
O nosso serzinho imaginário é uma pessoa que praticou a reforma íntima, era uma pessoa que se dedicava aí, né, à espiritualidade, que ela sabia o que ela estava se metendo, o que ela estava fazendo, e ela desencarnou, ela vai ficar feliz, ela vai gostar, entendeu? Então vamos buscar. É muito bom esse texto, porque igual eu falei, olha, ele tem mais de um significado, ele tem mais de uma interpretação. Então vamos, quando a gente pensar, mais uma vez, nos nossos entes queridos, vamos pensar com alegria, pensar que eles estão onde eles devem estar e que eles vão evoluir e que eles vão crescer e que mais cedo ou mais tarde estaremos com eles, tá? Vamos, né, encontrá-los. E é isso, gente. Igual eu falei, e a outra interpretação é para que a gente possa cuidar do nosso espírito. Lembre-se que aqui é muito transitório, então você ficar se apegando a essas questões da matéria aqui não vai te levar a lugar nenhum. E sim, pelo contrário, você se apegar à matéria, você está pedindo para não evoluir, né? Então, pelo amor de Deus, vamos evoluir, tá bom? Gostaram, gente? Vocês têm dúvidas? Vocês gostaram desse evangelho? Me contem. Eu vou encerrar e a gente pode conversar um pouquinho e aí eu já vou deixá-los. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer o evangelho. Encerramos agora esse evangelho, que assim seja. Vi que deve ser fascinante a vida no mundo espiritual. Deve ser, é fascinante, claro. A vida aqui na Terra também é fascinante, porque a gente tá aqui, a gente acostuma. Só que, assim, quando você para, assim, pra analisar coisa por coisa, principalmente lendo o Livro dos Espíritos, lendo o Evangelho, você vê que a vida aqui na Terra também é fascinante. Só que ela é um fascinante um pouco caótico, né? Então você tem que estar muito adepto ao caos. Lá no plano espiritual é serenidade, né? Então você é paz, tranquilidade. Só que assim, Nádia, eu tô fazendo a série do livro Nosso Lar, lá no canal Espiritismo Raiz Estudos, e o Nosso Lar, ele conta sobre a vida no mundo espiritual. Então, vá lá no canal Espiritismo Raiz Estudo, que você pode estudar e você vai entender mais ainda sobre o plano espiritual. Tá? Você é um anjo, Vicky. Imagina, gente. Somos todos anjos. Ups. Nada como um evangelho para renovar as forças. Hoje não foi muito fácil. Gente, claro, eu imagino como, né, é difícil para cada um. Ser humano não é fácil, tá? E eu vou falar isso por mim, porque pra quem não sabe, eu ainda continuo, porque eu tô passando por uma expiação onde eu tenho que lidar com essa depressão e é muito complicado, tá? Tipo, nossa, é complicado. Mas eu sei que vai dar tudo certo, né? A gente tem que ter fé em Deus e confiar. Mas não é fácil. Claro que não é fácil. Mas vai dar tudo certo. Tenho que mentalizar a cor verde. Então, você pode imaginar uma bola verde começando no teu peito, expandindo e cobrindo todo você. Isso vai te ajudar muito. Eu tô tendo muita insônia essas noites, assim. E aí, essas meditações, elas até que me ajudaram. Mas coloca no YouTube, meditação chama verde. Você tem aí, tipo, a meditação guiada, sabe? Gratidão, Vicky. Eu que agradeço, Luiz. Amém. Assim seja a mesma coisa. Sim. Gratidão. Obrigado, Vicky. Amém. Você é top demais. Muito obrigada, gente. A meditação tem no canal do Edu. Sim. E tem outras boas também, tá? Eu tô fazendo com uma mulher que eu encontrei lá no YouTube. É muito legal. Viver é fascinante, assim, a vida, ela é fascinante, gente. Eu posso fazer uma reflexão aqui com vocês? Vocês querem essa reflexão ou vocês querem que eu encerre? Porque às vezes eu acho que eu já tô enchendo o saco demais. Se vocês quiserem essa reflexão, me falem que eu vou fazer, que eu tava refletindo sobre... Tava refletindo hoje. A vida é boa, a gente escolhe errado. É verdade. Mas conformei mais com a morte. Violeta sem janela também é bom pra fazer, sim. Com certeza manda aí, tá? Gente, eu tava refletindo e mudanças. Temos não só mudanças, tá? Temos a necessidade de querermos estar sempre no controle de tudo. E a real é que a gente não tem controle de nada, nem quando a gente quer ter controle. A gente não tem.
Vocês já pararam pra refletir isso? Ó, por que que eu cheguei nesse ponto? Eu tenho TDAH. Eu sofro todos os dias com TDAH porque eu sou extremamente procrastinadora. Pra mim, coisas que às vezes para as pessoas é muito fácil fazer, pra mim acaba sendo mais difícil, tá? E a gente tem que lidar todos os dias. E eu constatei que não interessa o quanto eu queira ter tudo sobre o meu controle, que mesmo que eu tiver tudo sobre o controle que eu acho que eu tenho, eu não tenho controle de nada. Eu tava lendo num livro, que é esse livro aqui que eu sempre mostro pra vocês, que é Um Café com Sêneca, que é sobre o estoicismo. E Sêneca, numa carta que ele manda pra uma pessoa, ele fala: para construir um império a gente leva anos, mas pro império, se ele tiver que ser destruído, ele pode se destruir em questão de segundos. Que foi o que aconteceu, né? Que pegou fogo lá. Então, até onde vai o nosso controle? Isso aqui não é, essa reflexão, pelo amor de Deus, ela não é para que vocês, então já que eu não tenho controle de nada, eu não vou fazer nada. Pelo contrário, eu compreendi que a gente precisa buscar ter o equilíbrio, buscar organizar a nossa vida da maneira que cada um, né, gosta de se organizar. Cada pessoa tem um jeito, né? Mas entender que nem tudo a gente vai conseguir controlar e tá tudo bem, sabe? Eu tenho essa mania, eu fico preocupada com tudo o tempo todo, por conta também do TDAH. Eu quero sempre estar fazendo tudo certinho, e aí eu me perco, e aí quando eu não faço alguma coisa que eu tinha que fazer, por exemplo, eu me frustro, e isso só acaba me frustrando mesmo, e eu não quero isso pra mim. E aí eu tô treinando essa questão de soltar. Literalmente, você solta. Você faz o que você precisa fazer. Você se organiza no seu dia, na sua semana, como for. Mas quando alguma coisa sair do seu planejamento, não tem problema. Acontece. E você vai conseguir resolver. Porque olha o quanto de coisa que você já resolveu. Eu esqueço de falar isso pra mim. Isso também é falta de amor próprio, tá? Nós, humanos que não têm muito amor próprio, a gente tem a tendência a se diminuir. E eu tenho uma falta de amor próprio muito grande. Por enquanto, né? Agora, na verdade, tá melhorando a cada dia, só que eu tenho bastante ainda. E a maioria dos humanos são assim. Então a gente se diminui muito. A gente sempre tá se diminuindo. Vocês já perceberam isso? Quem aqui já falou: eu não vou dar conta disso. Eu não vou conseguir fazer isso. Gente, meu Deus, ferrou, eu tô perdida. A gente sempre fala coisas pra diminuir a gente. Mas a gente nunca fala, tipo, não, relaxa, eu vou conseguir. Não, pelo amor de Deus, eu já passei por tanto problema, eu vou passar por esse também. Então olha só que reflexão, gente. Qual que é o problema das coisas sair conforme o planejado? Qual que é o problema? E eu vivi muito tempo no caos. Muito tempo onde eu não planejava nada. A gente falava assim, quando eu vivia dessa maneira, tipo, se eu morrer amanhã, beleza, sabe? Tipo, porque eu vivia realmente entre a vida e a morte, assim, E aí, depois que eu voltei a ter uma vida normal, uma vida de um ser humano que quer progredir, né, e tudo mais. Eu comecei a me apegar muito nessa questão de organizar, de arrumar e tudo mais. Só que qual é o problema de não ter controle sobre tudo às vezes? Sabe? E principalmente em relação a mudanças. Mudanças são necessárias. E elas vão acontecer você querendo ou não, então aceite-as da melhor maneira possível. Normalmente as mudanças são as coisas que nos assustam, né? Nos assusta. Então, a gente está sempre querendo não sair da nossa zona de conforto. A gente não pode sair da nossa zona de conforto, porque se eu sair da minha zona de conforto, eu vou surtar, porque eu não vou saber o que vai acontecer. Mas qual é o problema de não saber o que vai acontecer? Dance conforme a música. Às vezes, literalmente, a gente tem que dançar conforme a música, sabe? Só que aí que tá. Tenham o equilíbrio. Igual eu falei, eu vivi o extremo de um e eu vivi o extremo do outro. Mas o melhor é o centro, é o equilíbrio. Às vezes, nós temos que dançar conforme a música e ir levando as coisas. Claro, igual eu falei, vamos buscar a nos organizar e a fazer o que precisamos ser feito. O que precisa ser feito, certo? Mas quando alguma coisa sair conforme o planejado, tudo bem. Faz parte. Seja feliz.
Não se desequilibre por coisas pequenas. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Me contem. Me contem, me contem. Eu quero saber. Ai, gente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Vicky, eu amo ver você falar. Fala muito bem, muito obrigada. Na verdade, eu tenho que melhorar um pouco a minha dicção, viu? Minha dicção às vezes dá umas travada. Só verdade, somos produtos do meio. Boa noite, Ficona. Eu também sinto isso. Às vezes eu acho que o controle é ambiental, pois acabamos nos tornando e se moldando no que mais vemos e no que mais interagimos. Com certeza, o nosso ambiente, o nosso externo, ele molda muito do nosso interior. Eu concordo com isso também. Porque é aquele negócio, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Todas as pessoas que passam na nossa vida ou que andam com nós têm sim algum tipo de influência sobre nós. Porque se não tivesse uma influência sobre nós, a gente não andaria com essa pessoa, entendeu? Isso é normal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Claro, com certeza. Nós realmente fazemos isso, Vicky. O Espiritismo e a CPO estão me ajudando... a Casa Plataforma de Oração, né? Estão me ajudando muito na vida. Estou mais em paz e entendendo as esquisitices. Até a perda de um ente muito querido e problema que eu sei que são provas e expiações. Sim, com certeza. O medo me trava muito. O medo também, às vezes, me trava. Nosso pai é muito maravilhoso, com certeza. Eu sofro por antecipação, nível hard. Eu também, amiga. Tem coisas que eu nem sei se vai acontecer e às vezes eu fico sofrendo. Já teve vezes de eu chorar por uma coisa que eu só tava imaginando na minha cabeça. Eu também sou muito ansiosa. Mas isso é uma coisa que a gente tem que aprender a controlar. A crença é problemática. É que nem pregar o evangelho pra cabeça dura. Nem sempre vamos ter o resultado esperado. Exato. E tudo bem não ter o resultado esperado. Aí que tá. Não tem nenhum problema nisso. Só que eu, até então, eu ficava frustrada quando não tinha o resultado esperado, sabe? Eu precisava ter o resultado esperado, porque senão eu surtava. E isso... surtava não, né? Modo de dizer. Mas eu ficava triste, eu ficava chateada. Eu falava, pô, planejei fazer 10 coisas no meu dia, consegui fazer 8. Pô, chato, né? Mas hoje em dia tudo bem, às vezes não tem como. Meu Deus. Faz parte, tá? Deixa eu ler aqui. Eu sofro muito de ansiedade. Gente, muita gente sofre de ansiedade, tá? É normal, na verdade. Eu acho que hoje em dia os humanos, eles estão bem ansiosos. Peraí, deixa eu ler aqui. Eu preciso melhorar meu amor próprio. A zona de conforto me leva a aceitar o que não preciso. Eu também preciso melhorar meu amor próprio. E a zona de conforto, ela faz com que eu procrastine muito. De eu ter ideias, tipo, legais, divertidas, que vão me ajudar. E eu não colocar em prática, porque eu procrastino, eu simplesmente procrastino. Eu sofro muito sem necessidade, eu também. Vi que amando seu depoimento, perfeita reflexão. Obrigada, gente. Fico feliz. Eu gosto de compartilhar essas coisas. Às vezes eu preciso soltar da cachola, sabe? Eu tenho essa necessidade de falar. Às vezes a gente erra, mas ele sempre ama todos nós, com certeza. Minha ansiedade já me atrapalhou muito. Hoje eu estou mais calma depois que conheci a espiritualidade, com certeza. Caraca, caiu como uma luva pra mim. Isso que você falou agora, tô numa fase bem complicada financeiramente e a gente tende a diminuir, né? Fez todo sentido, agora vou centrar no equilíbrio. Sim, a questão é, não importa o que você esteja passando, seja financeiro, seja pessoal, seja amoroso. Porque eu acho que o ser humano, ele tem 3 pilares, que é o financeiro, o pessoal, que é, ou seja, mente, corpo, alma, que são as coisas, e amoroso, porque a gente sofre por amor. Então é as 3 coisas. É os 3 pilares. Não importa qual o problema seja, você vai passar por isso. E tudo bem tá fora do controle. Deus faz isso. Deus nunca vai fazer o caminho que você quer que seja. Ele vai sempre fazer um caminho muito mais louco, muito, muito doido, que vai chegar a um lugar melhor do que você esperava. Porque Deus é perfeito. Então, é a confiança em Deus. É o acreditar mais em si
ter mais autoestima, né? E tudo bem sair do nosso controle. E solta, só solta e vai. Solta e vai. Adorei esse papo reflexivo junto com o evangelho, que bom, gente. Eu só atraio pessoas de gênio forte para a minha vida. Provavelmente você também é uma pessoa de gênio forte. Porque eu também sempre atraí pessoas de gênio forte na minha vida. E eu sou uma pessoa de gênio fortíssimo, assim. Suas lives parece que foram feitas pra mim. Que bom, gente, que vocês, tipo... Eu gosto de falar por conta disso. Porque nós não somos sozinhos. Não precisamos ser sozinhos. Eu sei que no final, na caminhada da evolução, vai ser eu comigo, né? Vai ser meu espírito aqui, caminhando, evoluindo. Mas não precisa ser tão doloroso como normalmente é. A gente tem uns aos outros. E a prática do amar ao próximo é isso. Quantas vezes a gente vai ter que escutar pessoas pregando que tem que amar o próximo, que tem que gostar um do outro, mas a gente só praticando raiva, ódio, egoísmo, ignorância, sabe? Eu não gosto disso, eu acho a maior hipocrisia. Então, por que não nos unirmos, sabe? Porque eu tenho aqui vocês. Infelizmente eu não consigo unir todo mundo, porque nem todo mundo me conhece, e eu também não conheço todo mundo. Mas quem tá aqui, que me acompanha, que gosta dos conteúdos, é o mínimo que eu posso fazer, é o mínimo, é o básico que eu posso fazer, porque vocês não sabem o quanto vocês me ajudam. Vocês não sabem o quanto vocês me ajudam, tá? Então vamos se unir, vamos ser uma comunidade maravilhosa, comunidade feliz. Hoje mesmo eu senti muita ansiedade, eu tô sentindo muita ansiedade de noite, porque eu tô tomando um remédio e aí ele acaba me deixando ansiosa de noite. Eu estou aprendendo a controlar a raiva. Então, a raiva até que eu não... a raiva em si eu não sou de ter muito não, mas a raiva... Eu convivi com uma pessoa que era muito raivosa. E realmente a pessoa só se prejudica quando ela tem raiva. Então, continue nessa busca de controlar a tua raiva. Graças a Deus acaba do jeito que deve ser, exato. E aí é importante o nosso livre-arbítrio, por isso que eu sempre falo, se planejem sim, programem o que vocês querem fazer e tudo mais, né, e vão atrás, mas se alguma coisa sair conforme o que vocês queriam, aí tudo bem, né, mas é importante fazermos as escolhas certas, isso é claro. Eu estava em desequilíbrio, daí comecei a repetir, Deus é maravilhoso, e voltei ao equilíbrio. Toda vez que eu começo a entrar em desequilíbrio, eu oro, gente. Orem, façam orações. Porque aí você se acalma, você volta pro centro. Perfeito vem defeito por completo. Eu aqui aprendendo a ter paciência. Eu também. Eu me emocionei com suas palavras, gratidões. Ai, gente, que bom. Vi que terror noturno é obsessores. O que seria terror noturno? Boa noite, Vic, tudo bem? Vi que eu queria fazer um relato sobre um sonho que eu tive recentemente, faz 2 dias. Eu acho que foi um sonho, assim, muito bom. De que eu não consigo lembrar de tudo. Que interessante. Ai, gente, mas a vida humana, eu juro, a experiência humana é uma das experiências mais loucas que a gente pode ter, eu acho, viu? Já passou, cheguei atrasada para o evangelho. Minha querida, o evangelho já acabou, porém, vai ficar salvo, então você pode assistir depois. Galera, eu vou deixar vocês aí, né, descansarem, que já tá ficando tarde também. Amanhã eu acho que muita gente trabalha, muita gente estuda essas coisas. Mas amanhã estaremos de volta com o nosso evangelho maravilhoso. Eu fico muito feliz que vocês gostaram dessa reflexão. As próximas que eu tiver, que eu vivo tendo esses insights, eu trago pra vocês. Me fez muito bem falar, eu precisava disso, então eu agradeço, tá? Imensamente. Eu fico feliz que vocês gostaram. Às vezes eu fico com medo de dormir, mas não por ver algo, só medo de que algum monstro vai aparecer no quarto, fantasma e tal. Isso provavelmente é algum obsessor te atazanando. Então, você fazendo o evangelho, isso vai te ajudar muito, e faça uma prece antes de dormir. E pense que isso é meio que irracional, não tem como isso acontecer. Então, fique em paz, sabe? Tipo, entenda que isso não vai acontecer. Sabe uma coisa que me ajudava muito? Além disso, eu orava e tudo mais, eu colocava, tipo, desenho, essas coisas, que normalmente deixa a gente mais calma.
Amanhã é feriado, glória a Deus. É verdade, gente. Eu não lembro dos feriados. Amanhã é feriado, socorro. Então, bom feriado pra vocês. Amanhã eu vou ver se eu filmo. Eu não tô filmando realmente por desânimo, assim, da depressão, assim. Às vezes eu fico meio desanimada, eu acabo não filmando, mas amanhã eu vou tentar filmar. Tá bom? Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus, durmam com Deus, tá? Façam uma prece antes de dormir, não se esqueçam. Um beijo e até amanhã, gente. Fiquem com Deus.